E eu queria perguntar baseado numa frase do Sêneca, que a gente mais aprende quando a gente ensina. Né? Que ensinar é uma forma da gente consolidar o aprendizado e da gente sempre estar buscando estar atualizado em relação àquilo que a gente ensina. O que dá 2.500 noites de aula te ensinou? Olha, primeiro, todo professor é um ator frustrado. A gente não deu certo como ator, foi ser professor. Então, essas 2.500 noites me deram uma competência cênica muito importante. Eu adquiri uma capacidade de comunicação, de enfrentar grandes plateias, de enfrentar grandes públicos, graças às salas de aula. Porque sala de aula é treino. Quando você vai para uma palestra, palestra é jogo. Sala de aula é televisão. Você grava uma cena, se não for bem, você vai lá e regrava a cena até acertar a cena. Sala de aula você pode ir bem não pode ir bem na primeira aula, recupera na segunda, na terceira, e você vai aprendendo ao longo do tempo. Quando você vai dar uma palestra, você tem 45 minutos, você não pode errar. Você tem que ser impecável. Só que para você chegar no estado da arte, para dar uma palestra de 45 minutos e encantar pessoas, você tem que ter um bom repertório de sala de aula. Então, eu melhorei muito a minha competência de comunicação, porque a sala de aula te dá essa possibilidade de você treinar. Eu acho que sala de aula é treino. Sim, a gente aprende, mas eu vou fazer uma declaração muito forte aqui, polêmica. Eu ouço muito professores falando que aprendem com os alunos de sala de aula. Olha, pelas 2.500 noites que eu lecionei, eu aprendi muito pouco. Eu aprendi muito porque eu tinha que estudar, tinha que ler, tinha que me preparar para a aula. Aí eu aprendi. Aí não tenha dúvida, você se aprende para a aula. E eu, nessas 2.500 noites, eu tive poucas conversas de alto nível com os alunos. Por quê? Infelizmente, o nosso aluno não lê, o nosso aluno não estuda. E tem um problemaço hoje nas escolas, que na minha opinião é um baita de um problema, que é essa questão do NPS do professor. O NPS professor é a coisa mais... O professor virou um funcionário. Não, me tornei completamente um prestador de serviço. Né? Então o que acontece? Se eu apertar demais o torniquete, o aluno vai lá na avaliação, o professor Buzarello exigiu demais, o professor Buzarello cobrou um volume excessivo de leitura, eu não tenho tempo para ler. A escola não vai ouvir o professor, a escola vai ouvir o aluno. Né? Então o que acontece? Você não pode cobrar muito o aluno. Cênica, o aluno virou um cliente, né? Ele não é mais um aprendiz. Não respondeu NPS. Então o que acontece? Se quer ganhar um NPS bom, dá uma aula fofa. Dá uma aula fofa, você vai ter um NPS maravilhoso. Né? Então faz o que o Vampeta fazia no Flamengo. Eu faço de conta que joga e o Flamengo faz de conta que me paga. Né? Então o aluno ele aprende com a severidade do mestre ou ele vai aprender com a severidade da vida. Então não dá para você ser um pouquinho mais severo, né? A cobrança, puxa, pessoal, quando eu falo severo, tem um material que eu passei aqui para vocês lerem, depois eu fui mudando com o tempo, em virtude das novas tecnologias. Assistam esse vídeo aqui, vamos discutir esse vídeo aqui, ou esse podcast aqui, para a gente discutir e poder minimamente produzir uma aula. Ninguém lê. Aí você aperta, eu não falo, professor, desculpe, eu não preciso ler. Eu pago R$4.000 por mês aqui, eu leio se eu quero, eu já sou adulto. Aí você fica sem chão. Né? E a escola nunca vai cobrar do aluno. Né? Quando o aluno chega para mim e fala, professor, dá para abonar falta? Não, abonar falta é uma tentativa de corrupção, agente público. Você deveria ser expulso da escola, certo? Ele tentou me corromper, ele não tem um motivo aparente. Se eu chegar para a escola e falar que o aluno pediu para abonar falta, o que a escola vai fazer com o aluno? Nada. Buzarello, segue o jogo aí, não me cobre sobre isso. Então, eu dei muita aula, me preparei muito para essas aulas, muito. Eu até aprendi coisas interessantes, eu vou falar para vocês algo que me marcou muito, dando uma aula em 2009, numa dessas boas escolas que eu lecionei, todas elas muito sérias, muito corretas, pessoas maravilhosas, tentando fazer o melhor. Mas eu vou te falar um ensinamento que me marcou muito. Eu estava dando uma aula em alta octanagem em 2009, na época eu estava no auge da transformação digital lá na Tecnisa, estava falando das coisas que eu estava fazendo na empresa e tal. O aluno parou a aula e falou, professor, parado, alto lá, você está errado. Eu falei, até que enfim vocês discordaram do professor. Que bom, né? Porque é só eu que falo, vocês não concordam, não discordam de nada. É bom que haja discordância para a gente poder produzir boas conversas. Falou, professor, você está dando o sangue para a empresa. Você não pode dar o sangue, você tem que dar o suor. Profundo, né? Ele falou, o sangue você dá para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Para a empresa você dá o suor. Olha se nós aqui damos o sangue para a empresa. Todos nós aqui damos suor. Você está dando sangue, está errado. Esse foi um baita de um aprendizado. Mas foram 2.500 noites, né? Esse foi um bom aprendizado que eu levei para a vida.